Educa TV apresenta Vamos Conversar. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vamos Conversar, o nosso videocast aqui da Educa TV. Toda semana no canal 12.2 para Campinas e outras 48 cidades da nossa região. A gente traz convidados e convidadas para falar sobre educação, cidadania, direitos humanos, com o objetivo de a gente aprender junto, compartilhar, refletir, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. E além da Educa TV no canal 12.2, você também pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de podcasts como o Spotify. E você também pode mandar uma mensagem para participar do programa com a gente. Anota o número do nosso WhatsApp, é o 19 98437 4148. Você já parou para pensar em quem realmente protege as crianças e adolescentes do Brasil? Aqui no nosso país existe uma rede de proteção formada por profissionais e instituições que atuam para garantir direitos e oferecer apoio a quem mais precisa, especialmente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Conselheiros tutelares, promotores, juízes, educadores sociais, assistentes sociais, agentes de segurança. Todas essas pessoas fazem parte de uma grande estrutura, mas, claro, enfrentam desafios diários para garantir que crianças e adolescentes não fiquem sem amparo. Hoje nós vamos discutir o papel dessa rede, como ela funciona, seus avanços e o que ainda precisa ser feito para que a proteção seja realmente efetiva. Para falar sobre esse assunto tão importante, eu tenho aqui na nossa bancada a Clébia Alves Campos de Oliveira, que é secretária municipal adjunta de assistência social, a quem eu dou boas-vindas. Obrigada, secretária. Obrigada, Lília. Agradeço a você e toda a equipe da Educa TV que abriu esse espaço para falar de um tema tão importante. Um prazer estar com você. Muito obrigada. E também a Juliana Bassu, que é articuladora do Sistema de Notificação de Violência, o SIS-9. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. Boa tarde a secretária, boa tarde, Lília. E estamos aqui para conversar e ajudar nesse novo processo que a gente quer. Tá sempre junto e unidos, que é o combate à violência. Muito bem, eu já disse quem vocês são, mas eu acho que é importante, eu sempre digo isso aqui, dar espaço para que a pessoa fale sobre si, reforce aquilo que é mais importante na sua trajetória, no trabalho. Conta um pouquinho pra gente, Clébia. Bom, eu hoje estou na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento e Assistência Social, estou como secretária adjunta, ali assessorando diretamente a secretária titular Vandercleia Moro, né, na gestão do nosso prefeito Dário Saad e do nosso vice-prefeito Vanderlei de Almeida. Desde 2021 comecei essa trajetória aqui na Prefeitura de Campinas, né, onde eu tenho me desafiado a cada dia aprender mais. Uma metrópole gigante como essa, com desafios também gigantescos, mas com uma equipe totalmente engajada e comprometida em atender a população. Mas vim de Pernambuco, sou pernambucana, nordestina, com muito orgulho. Trabalhei já como estágio no Ministério Público, entrei para a Faculdade de Administração muito jovem, fiz administração de empresas, também fui para a área do direito, então sou advogada, hoje não sou atuante, porque me dedico exclusivamente à atividade de gestão pública na prefeitura, mas trabalhei muito tempo como advogada no ramo de família, então era uma forma também de ajudar crianças e adolescentes, famílias, né, que tinham ali conflitos a resolver e que dependia de um auxílio jurídico. Tenho me empenhado também bastante na escrita, gosto muito de escrever, é um grande hobby, inclusive eu trouxe aqui um livro para presentear vocês. Obrigada. Esse já é de um trabalho que eu fiz aqui em Campinas, né, não eu, mas uma equipe muito engajada, que foi a eleição do Conselho Tutelar, gerou esse livro, Toda Criança Precisa de um Herói. Deixa eu mostrar qual câmera, vou mostrar para esse aqui, É um livro gratuito, tá? É gratuito. Que ótimo. Quem se interessar pode retirar na Biblioteca Municipal. É uma forma de a gente bom. divulgar os direitos da criança e do adolescente. Esse tema que é tão importante, né? Muito obrigada, secretária. E você, Ju, conta um pouquinho pra Bom, pra eu gente. sou enfermeira de formação, né? Trabalhei muitos anos na rede privada e o meu desejo era vir para o serviço público, né? Trabalhar no SUS por conta dessa
desse trabalho que a gente vê, né? É sério, a gente pode estar sempre se articulando, acho que todos os trabalhos são importantes, mas eu vejo hoje, né, onde eu estou e pela trajetória, eu já tenho 21 anos de prefeitura, né, trabalhando em várias esferas. Mas hoje eu me vejo como uma pessoa que abraçou, foi picadinha por aquele, sabe, aquele assunto, porque a violência, ela gera muitas angústias, né? Então, quando eu vim já trabalhado em algumas unidades de saúde, em pronto atendimentos, e assim, conhecendo muito daquela dinâmica, né, da vulnerabilidade das pessoas, né? Então, hoje, no CIS9, eu trabalho muito com essa interface, com a assistência social, né, com a saúde, né? Então, a gente integra muito. Então, eu acho que, assim, como enfermeira, né, a gente sempre vem com aquele ato de cuidar, né? A gente pensa em cuidar de alguém. E saindo, né, depois dessa parte assistencial, que eu vim trabalhar já há 12 anos na vigilância. Né? E dentro da vigilância, a gente tem a vigilância de doenças crônicas, né? E a gente pode destacar hoje a violência como um fenômeno, né, do SUS, como uma doença, né? Então, eu hoje estou, assim, me sentindo realizada no sentido de poder fazer parte, né, talvez da solução, né, encontrando os problemas e articulando. Então, eu acho que o enfermeiro, né, assim, que é a minha parte, que eu amo, né, o que eu fiz e adoro cuidar, é, assim, trabalhar muito com os vulneráveis. Então, acho que na minha trajetória eu venho trabalhando com isso e acho que agora nessa reta que eu tô aqui dentro do sistema mesmo, eu acho que a gente tem muita coisa a conversar, muita coisa a se fazer. Então, eu acredito que como enfermeira, assim, eu tento articular, né, para dentro e para fora, né, fazendo essas conversas para a gente poder chegar a algum êxito maior dentro dessa temática que é muito sofrida, né? Bom, então vamos começar do começo. Eu queria que a gente explicasse, e aí falando, claro, especialmente Campinas, o que é rede de proteção hoje, né? Campinas tem uma rede de proteção, o que é mesmo para as pessoas saberem, e quais os equipamentos públicos que hoje formam essa rede de proteção. Começar comigo? Por favor. Então, ótimo. Bom, a rede de proteção da criança e do adolescente, ela é uma rede bem ampla, né? Envolve diversas secretarias, diversos órgãos para além da gestão municipal, porque a proteção da criança e do adolescente, ela precisa se dar no âmbito mundial. Então, a gente parte de uma convenção de direitos, depois de uma previsão constitucional, né, desde a Constituição de 88. Nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente em 92, que já vem estabelecendo uma série de proteções, né, para criança e adolescente, uma série de regras, estabelecendo órgãos, funções. Muito se avançou com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E daí a gente tem todo um direcionamento de órgãos envolvidos nesse tema. Conselhos, então nós temos Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Municipal. Então, no âmbito nacional, nós temos o CONANDA, no estadual nós temos o CONDECA e no municipal nós temos o CMDCA. Então, todos esses são órgãos que trabalham junto com a sociedade civil e com o poder público na criação de políticas públicas para criança e adolescente, na fiscalização do atendimento dessas crianças e adolescentes, né? Então, esses órgãos que são paritários, sociedade civil e poder público, são muito importantes. É claro que o judiciário está ali para uma garantia desse direito quando há uma violação. O legislativo sempre com o papel de tentar aprimorar o sistema jurídico, né, brasileiro e fazer as adequações necessárias, tornar a lei, de repente identificar se é crime uma determinada situação para tipificar aquela situação como crime. E ali a gente tenta coibir as práticas violentas, né, contra criança e adolescente, do ponto de vista penal também, mas no campo da execução da política pública, o município acaba assumindo um maior protagonismo, né? E aí é onde entram as secretarias municipais, cada um
com a sua atribuição, com o seu papel, mas que dialogam no dia a dia, no atendimento dessas crianças e adolescentes. E aí, eu sei que é um atendimento intersetorial, a Juliana aqui tem bastante domínio sobre os dados do SIS-9, e eu falo do ponto de vista da assistência social, que é onde hoje eu tenho um maior alcance, né, para conseguir aqui colocar minha visão sobre esse atendimento. Então, trazendo para o campo da assistência, nós temos um público vulnerável, né, em foco nesse atendimento. Porque, embora a violência ela aconteça em todas as áreas, em vários lares, em qualquer classe social, na vulnerabilidade social, a gente tem não só a questão da violência física ou sexual, negligência, mas a própria ausência, muitas das vezes, de acesso a direitos, de acesso a locais, já é uma certa violação para criança e adolescente, né? Então, dentro da assistência social, olhar para a classe vulnerável é ainda mais necessária, né? E aí, dentro da assistência, nós temos uma rede estabelecida, que é o atendimento, nós chamamos de proteção social básica e proteção social especial, que na básica nós trabalhamos a prevenção. Então, são os CRAS, nós temos 13 CRAS espalhados em todas as regiões das cidades, principalmente nos locais mais vulneráveis, fazendo esse atendimento inicial, né? Tentando prevenir a violência acontecer, possibilitando acesso a benefícios sociais. Então, benefícios de transferência de renda, benefícios de inscrição em programas sociais do governo federal, do governo do estado, e aí depois eu posso me aprofundar melhor nesses benefícios. Nós temos, no âmbito da proteção social especial, os atendimentos dos CREAS, que já é quando identifica uma violência. E, em último caso, quando aquela violência ela não se resolveu com o apoio da equipe técnica, né? Aí a gente passa para a alta complexidade, que é quando a gente diz que aquela criança precisa ser acolhida. E aí a gente envolve o Ministério Público, envolve juízes, muitas das vezes delegacias, às vezes conselho tutelar. E aí já vamos trabalhar com o acolhimento, que é o último caso, né? O acolhimento sempre é a última providência a se tomar. Sempre a gente busca trabalhar a construção familiar para que aquela criança continue na família biológica e tenha uma convivência, um vínculo ali estabelecido, né? Mas em último caso, quando isso não é possível, aí a gente parte para um acolhimento familiar ou institucional. Quantos abrigos a gente tem hoje em Campinas, secretária? Nós temos bastante abrigos. É mesmo? Inclusive, os abrigos, eles são, assim, setorizados. Assim. Por exemplo, vagas para criança e adolescente, nós trabalhamos com mais de 400 vagas. Então, e aí eles se dividem em abrigo para criança na primeira infância, abrigo para adolescente dos 18 aos 21 anos, casas de passagem, que é quando ele vai para um abrigo provisório para depois ir para um outro definitivo, né? Nós temos famílias acolhedoras, então eu tenho aqui depois, posso detalhar para você como que está estruturada a questão do acolhimento, tanto institucional como familiar, que são duas modalidades diferentes. Mas são 400 vagas no total? Isso. E hoje essas 400 vagas estão ocupadas? Não estão, graças a Deus. Assim, também é muito rotativo. É muito, né? Porque às vezes a criança ela vai para um abrigo e aí ela fica, o tempo máximo que a gente recomenda, principalmente no acolhimento familiar, é até 2 anos. Para que ela consiga, nesses 2 anos, a equipe trabalhar com a família e aquela criança retornar ao seio familiar. Então, se ela retorna, já há uma liberação daquela vaga. Então, os abrigos também têm essa rotatividade. Né? Entendi. Juliana, e aí já que a gente já está falando de abrigamento, já entramos nesse, esse é um assunto que normalmente as pessoas têm bastante curiosidade, porque às vezes não sabe como funciona mesmo, né? Por exemplo, eu escuto muito assim, chama o conselho tutelar para tirar a criança. Não é assim que funciona, né? O conselho tutelar tem um outro papel, existem, né, uma série de processos, de etapas. Mas, aí falando, né, da violência mesmo,
Hoje, pelo SIS-9, a gente já conversou um pouco sobre isso, a gente vocês mapearam um aumento de casos de violência para crianças e adolescentes? Sim. A gente tem hoje o boletim, né, que a gente sempre faz o boletim no final do ano. Então, para todo mundo que quiser acessar, fica na página da... Explica pra gente o que é boletim, que eu já falei SIS-9, talvez tenha alguém que não saiba. Então, o boletim, ele é feito através de todas as notificações que a gente recebe de todos os parceiros, tá? Então, como que é isso? Os hospitais, a educação, a assistência social, o conselho tutelar, o IML, todo mundo tem um acesso à senha e um login. Eles cadastram com a gente ali, tá? E aí, a partir desse momento que a pessoa é identificada como uma pessoa notificadora do sistema, eu sou administradora. Eu tenho que ver se aquela pessoa tem ou não vínculo na rede, né? E pode ser público ou privado. Então, hoje a gente tem hospitais privados, vários, que fazem notificação também. Então, o boletim, ele é construído desde 2009, a gente tem esse boletim, que é feito todo final do ano, a gente faz a apresentação com os dados referentes ao ano anterior. Então, a gente fez esse último, que foi em novembro de 2024, referente a 2023. Então, a gente vai tendo um comparativo de todos os anos, por faixa etária, por ciclo de vida, idoso, criança, adulto, né? E a gente vai sendo alimentado por esses setores, tá? Então, todo mundo pode notificar dentro daqueles critérios. Isso fica na página, ali na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas, tá? Nos boletins ali, SIS-9, aí você entra e lá vai sair tudo que a gente faz aqui. Quem é a rede protetiva, quem pode se cadastrar, qual serviço pode se cadastrar, ou apenas colocar no Google SIS-9 e aí fica mais fácil. Você entra no link, faz o pedido do cadastro, eu vou averiguar se aquilo é ou não passível, né? Se é uma pessoa que está instituída para fazer, né? Porque a gente tem hierarquias de senhas, né? Então, tem o notificador, o leitor e o administrador. E me conta dos dados das crianças e adolescentes. Vocês têm percebido que mudou, que aumentou? Sim, a gente teve pós-pandêmico, a gente falou mais nesse último boletim, né? Então, 2019 a 2023, a gente teve um aumento quase de 60% dessas notificações, tá? Então, o que é isso? A gente tem mais hoje, tá? Referente a 2023, crianças, né, que a gente tem, como a secretária falou, né, de 0 a 12 anos e de 12 anos até, dependendo do caso, até 21 adolescentes, tá? E aí, o que acontece? A gente vê, hoje, a gente olhando o perfil desses últimos 19 até 2023, a negligência sendo, antes era sexual, tá? Então, hoje a gente tem uma inversão, tá? Principalmente crianças, né, que é a questão da negligência e abandono referente, né, à família, né, e depois vem a sexual, né, infelizmente, e a física, tá? Então, a gente está percebendo, porque antes era sexual, então a gente consegue fazer esse paralelo e ver. E os adolescentes, a gente tem visto, infelizmente, a tentativa de suicídio como a principal causa. E esse é muito sintomático, esse cutting, dado, né? Só para explicar, o cutting se difere da tentativa de suicídio. O cutting é uma automutilação, só para todo mundo entender. Que o SIS-9 também registra. Registra, tá? Então, a gente tem um código, né? Sim. Então, só para todo mundo entender, hoje a gente tem um sistema que Campinas é pioneiro, né, no Brasil, tanto que o Ministério da Saúde veio em 2000, depois do sistema ter avançado em Campinas, em 2008 ele veio e fez uma ficha muito idêntica para ser referência nacional. Então, os outros municípios é a parte nacional. A gente é município e tem o SIS-9 e a gente faz essa interface no nosso sistema para o SINAM, que é federal. Então, o que nos preocupa muito também, já podendo falar a respeito das crianças, é a questão como foi trazido, né? A gente vê em todas as classes sociais, tá? Principalmente, adolescente, o suicídio não é mérito só de pessoas que, né, pode comparar só a pobreza, algo assim. Agora, a negligência com as crianças, a gente tem visto muito isso, a desestrutura familiar como um todo.
né? Então, assim, os pais, assim, alguns exemplos, porque eu leio todas as fichas de notificações, né? Então, assim, é bastante difícil a gente ler e entender como é que está essa questão que eu tento bater bastante, assim, nas nossas discussões intersetoriais, né, que acontece, porque o SIS-9, ele é um sistema, não é da saúde, ele é um sistema que foi criado lá atrás, em 2003, para trabalhar a violência na sua base. A gente não tinha em Campinas um sistema que falasse sobre quantificar. Então, a assistência social veio com essa incumbência. Nós não temos isso. Vamos começar? Aí começou intrafamiliar e depois foi se ampliando para as demais pessoas. Aí, idosos, né, mulheres, né, feminicídio, pessoas com deficiência. Então, hoje ele é um banco robusto, é um banco que dá para a gente olhar ele com esses dados todos e falar, a gente precisa de políticas públicas que têm, assim, acho que a assistência ela tem muito mais bagagem para dizer, né? E a gente faz essa interface através da vigilância, né? Para dentro das unidades básicas. Porque hoje o maior notificador, e é uma preocupação, são os hospitais e as UPAs. Ou seja, já está no final da violência praticamente, né? Então a gente tem que trabalhar muito com a prevenção. E eu entendo que a educação, né? Com as crianças e adolescentes, para a gente começar a inverter isso. Porque o pai, a gente vê muito isso, né? O pai apanhava, aí ele bate, né? Aí a mulher, né, fica aquele medo psicológico também, moral, aumentou demais, né? Ameaça, enfim. Mas entre as crianças e adolescentes, que é essa faixa etária que a gente tem que trabalhar para crescer um adulto um pouco mais estruturado para lidar com as adversidades. Então, assim, quando a gente lê os resumos dentro da ficha do SIS-9, é muito triste, porque, assim, ou é alcoólatra, usa, né, algum tipo de substância, a gente fala, né, SPA, né, de substância, de álcool e drogas, né, essa criança muitas vezes fica em casa, né, ou com uma pessoa que não é da maior confiança, talvez é o que a mãe tem para poder sair. Então, assim, eu vejo hoje um aumento, assim, claro, óbvio, né, mas principalmente em relação à estrutura familiar mesmo, sabe, assim, trabalhar, porque as pessoas precisam ter uma saúde mental para conseguir lidar com as crianças. Então, a gente vê, às vezes, a criança ela tem uma deficiência mental. A gente tem visto muito, porque na ficha, se você olhar lá, Lilian, tem tudo que a pessoa tem uma tendência, né, alguma coisa, uma hiperatividade, um TDAH. Então, assim, são diagnósticos que faz com que a pessoa que está ali, que é trazida no CAPS, ou trazida na unidade básica, ou no próprio hospital. Então, assim, os pais não tendo, muitas vezes, essa condição de lidar com essa dificuldade em relação à parte psicológica, né? E tudo, às vezes, vira um problema patológico, né? Então, eu acho que a educação, a gente foi lá em 2023, né? Lá a gente fez uma entrevista, a gente deu uma palestra, e assim, os professores hoje começaram a notificar, assim, aumentou 1000%. Da última vez que a gente fez a capacitação, que foi no segundo semestre de 2023, aumentou 1000%. Nossa, é muita coisa. E educação infantil, a gente não conseguiu chegar, e pública, a gente não conseguiu chegar ainda nas particulares, que é o próximo passo para esse ano. Então, os professores se engajaram, né, têm o conhecimento maior, porque notificar... tem que ter uma questão muito assim, a pessoa, ela suspeita, então o sistema não é certeza, então isso é bom ficar claro. No SIS-9 você notifica na suspeita, tá? Então, muitas vezes as pessoas têm medo de represália ou do familiar, ou da vizinha que escuta barulho. Então, a gente tem também o Disque 100, que a gente pode fazer a denúncia, né? Assim, mas os serviços hoje estão sabendo que eles são imbuídos desse poder de autoridade para poder fazer essa notificação e falar para o pai, olha, essa criança está vindo a terceira vez aqui no Hospital Mário Gatti com uma queda. Então, assim, por que essa criança está caindo tanto? Como que ela está ficando? Né? E muitas vezes o próprio autor são os pais. Sim. Ou padrasto, ou madrasta. Então, a gente tem quase que 70%, vou falar 69,9%, são pessoas íntimas daquela criança. Inclusive nos abusos sexuais. Né? Exatamente. E eu acho que é importante a gente falar disso, queria ouvir a secretária também, porque né, na suspeita que a gente pode evitar
uma situação ainda pior. Exatamente. A gente já teve aqui em Campinas, né, casos que foram que repercutiram e casos graves, de violências graves, que foi alguém que resolveu fazer uma denúncia. Exatamente. E aí tirou a criança daquela situação de tortura, né? Então é importante também, claro, a gente está falando da rede de proteção e a gente não pode nunca excluir o papel dos órgãos públicos, né, do Estado, mas também tem a responsabilidade de cada um de nós, né, de ficar atento àquilo que está acontecendo. Perfeito. Sim. Até eu uso começo o livro falando, né, de uma previsão constitucional que fala dever da sociedade, né? Então, não só o poder público, os professores, os assistentes sociais, psicólogos, quem está na rede de atendimento, né, os agentes de saúde, mas qualquer cidadão, ele pode identificar uma situação de suspeita, como muito bem colocada, de violência, acionar essa rede de proteção, né? Seja através do Disque 100, que não precisa se identificar, seja através do SIS-9 ou até mesmo procurando um órgão do Conselho Tutelar, né, a secretaria, algum equipamento da secretaria que está ali no território, um CRAS, um CREAS, e fazer esse apontamento. E aí, até dentro desse tema, mas mudando assim um pouco o assunto, falar da importância que você pensar em políticas públicas para atender principalmente essa população vulnerável que a gente identifica que tem maior negligência, né, no cuidado com os filhos. Nós tivemos assim a criação de vários benefícios na gestão do prefeito Dário nesses últimos 4 anos, que foi muito positiva, porque traz para o radar da equipe da assistência, né, e essas famílias. Assim. Às vezes não é apenas o recurso financeiro que se pretende fornecer, mas sim fazer com que a busca por aquele benefício traga aquela família para o radar da assistência, para que a gente consiga ter um cadastro, para que a gente tenha um endereço, para que a gente acompanhe aquela família, né? Então, nós tivemos a criação, né, de 2023, do Bem Campinas, que é um benefício social de assistência, que ele dá um auxílio financeiro para a mãe que tem um bebê, e até 90 dias após o nascimento ela pode pedir esse benefício. E nós temos dados aqui do auxílio, nós chamamos de auxílio natalidade. Em 2023, foram 1.275 mães que procuraram esse benefício. Em 2024, 1.575. Ou seja, são mães que a gente já consegue ter acesso a essas famílias e poder acompanhar. 1.500 bebês. E acompanhar para que ela tenha esse suporte do auxílio, mas também tenha aquele CRAS como local de referência, né, para buscar alguma orientação. Nós tivemos também a criação do Renda Campinas, que ele confere um auxílio, é uma transferência de renda para famílias em vulnerabilidade social, que tem no seio familiar criança e adolescente. E aí ele tem como maior valor, que são 3 faixas de valores, como maior valor a mãe chefe de família, né? Então, a mulher chefe de família, principalmente crianças na primeira infância, tem esse valor diferenciado, porque a gente sabe que a necessidade é maior, né? E precisa ter uma atenção especial. Também a questão do auxílio moradia para a mulher que é vítima de violência, como você falou, né? Então, às vezes, o ciclo da violência, ele se perpetua de uma família para outra e acaba chegando na criança, né? Afeta, ainda que não afete fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, aquela criança vai ser afetada, né? Então, esse auxílio moradia para a mulher, sair daquele ciclo de violência e alcançar a sua autonomia, buscar um espaço para morar, né, e que seja fora daquele ambiente ali agressivo, ela com a criança, porque o nosso abrigo municipal para a mulher permite criança também. Então, a mulher pode ir com a criança. Mas após o abrigo, a ideia não é que ela fique no abrigo por muito tempo, nem a criança, não é o espaço mais adequado, mas possibilitar essa autonomia, né, financeira. Então, esse também foi um outro benefício criado, né, na gestão do nosso prefeito Dário. E eu acho que um fator muito importante que até foi colocado, que é trabalhar a escola, né? Nós tivemos, assim, com as creches, né? Acho que a educação aí foi pioneira aí em termos de avanço, né? Que foi as 5.000 vagas de creche. Então, para a criança, pensa o quanto isso pode ajudar a mãe,
né, a conseguir trabalhar e proporcionar maior cuidado para aquelas crianças. E a própria criança ter ali, né, uma construção educativa no ambiente da creche. Que não é só estar ao cuidado de alguém, né, passar tempo. Não, é aprender, ela vai se desenvolver. Ali ela já começa a construir, né, estamos construindo os cidadãos do futuro. A creche, né, é um direito da criança também, né? Exato. De ter um espaço, né? Então, assim, o quanto que é importante, né, pensar, criar essas políticas públicas, porque elas causam um impacto muito significativo na educação, no cuidado e na prevenção da violência contra essas crianças. E até porque isso é ruim, é triste, porque a gente continua falando da mãe como, né, o papel principal de cuidado ainda continua só a cargo das mães. Eu ouvi essa semana falando que aumentou o número de mães chefes de família, que já é uma realidade no Brasil há muitas décadas e continua aumentando. E aí eu queria ouvir de vocês, embora vocês já tenham falado um pouco sobre isso, porque tudo isso se sabe, né, em relação às creches, em relação às mães chefes de família, através de dados. Sim. E nesse sentido, os dados do SIS9 são riquíssimos, porque eles ajudam, secretária, a tomar as decisões dessas políticas públicas, né? Então, eu queria que vocês falassem, e a gente está falando de rede, da importância desse trabalho compartilhado entre as diferentes esferas da prefeitura, vamos falar mais de Campinas, né, que está mais próximo do cidadão. Sim. A gente tem construído, né, vários espaços de discussão coletiva, que eu acho que as reuniões das intersetoriais, onde os técnicos dialogam sobre casos específicos, isso é uma rotina. Então, eles até têm as denominações das intersetoriais. Intersetorial do Amarais, intersetorial... Que a gente nem entende, né, gente? Eles ficam falando assim, que cada intersetorial tem um nome. Eu fui esse ano passado, acho que, não lembro exatamente o mês, mas aí tinha uma exposição de trabalhos, e aí eu tive até dificuldade de entender de quem que era aquela exposição, porque eu falei, mas gente, esse aqui tem essa sigla, assim, não, é o nome das intersetoriais, porque são muitas, e ali é o espaço onde o assistente social do CRAS dialoga com o técnico lá do centro de saúde, que dialoga com a educadora da escola daquele bairro, para discutir casos que é de uma família que está passando por aqueles diferentes locais, mas de uma única rede municipal, né? E aí, para que não haja um direcionamento da saúde de um jeito, da assistência de outro, né? Então, é importante haver esse diálogo. Mas isso a gente está falando de caso no dia a dia, acontece essa interlocução. Agora, para além disso, existem vários outros ambientes de construção coletiva, né? Por exemplo, os comitês. A gente tem o Comitê PIC, que é o Comitê da Primeira Infância Campineira. Tem ali diversas secretarias, né, envolvidas, que se reúnem mensalmente para pensar ações, campanhas, pensar políticas relacionadas à primeira infância. Nós temos o Comitê PET, que já tem uma outra proposta de trabalho, que é a prevenção e erradicação do trabalho infantil. E tem também diversas secretarias, praticamente todas as secretarias, né, de atividade fim envolvidas. Nós temos os conselhos, como os espaços de construção também coletiva, onde todas as secretarias ali, a maioria dela que trabalha com criança e adolescente está também inserida. Então, além disso, existem as campanhas, né, porque as campanhas, elas visam sempre unir o trabalho da diferentes pastas e comunicar com a população a importância de determinado tema. Então, o Maio Laranja é uma campanha nacionalmente, né, conhecida, e onde reúne diferentes atores para falar com a população sobre a importância da denúncia, do Disque 100, do SIS9, né, de como que é essa rede, explicar o papel do Conselho Tutelar, dizer como você aciona. Então, conscientizar o cidadão da importância, de como ele pode contribuir, né, na prevenção também e na denúncia em caso de violação de direitos. Então, acho que essa construção, ela acontece de forma constante em diferentes esferas, diferentes momentos, né, no dia a dia, assim, do nosso trabalho. Quero te ouvir também, porque você está no centro aí com o SIS9. Então, a gente tem um comitê, então, a secretária já falou bem dos demais, a gente tem o comitê SIS9, que a gente tem a presença da Guarda Municipal, né, a equipe do Gama, né? A gente tem a educação, 2 representantes, a gente tem assistência social
e a gente tem as coordenadorias das áreas, porque dentro do departamento de saúde, né, que é quem coordena as áreas da criança, da mulher, do idoso, nós temos pessoas, né, a doutora Andréia, que cuida, por exemplo, da crianças e adolescentes. Então, a partir mensalmente a gente faz essa reunião, né? E aí o que acontece? Eu levo os casos, muitas vezes emblemáticos, assim, mais difícil, tá? Para a gente fazer essa discussão e ver, né? Teve quantas notificações esta criança? É a terceira. E onde que está conselho? Para onde foi? Em que momento está hoje essa criança? A gente fala com a unidade básica através dos apoiadores de áreas, porque também dentro da saúde a gente tem os apoiadores que são os distritais, né? Então Campinas hoje é dividido em 6 distritos, né? E dentro desses distritos existem os apoiadores da gestão daquele território. Então a região sul, leste, sudoeste, noroeste. Então hoje dentro fora o SIS9, a gente tem uma plataforma que a gente vê as duplicidades. Então, a partir do sistema do SINAM, que é o federal, a gente consegue ver. Então, a Lilian está com 8 anos, mas desde os 4 ela está sofrendo violência. Em que momento a gente está com esta criança? Como é que está esse vínculo com a unidade de saúde? Então, quando vai para urgência e emergência e chega uma notificação de maus tratos, eu pego essa ficha, faço imediatamente um e-mail para a área da criança, para a educação, porque são as pessoas que trabalham com esta, ou deveriam trabalhar com esta criança. Então, se essa criança falta, isso já é uma negligência. Por que ela não está indo na escola? Então, foi isso que a gente abordou quando a gente fez a capacitação. Negligência não é andar sujo, né? Não é andar quietinho, né? A gente tem que saber, no fundo, onde ela está. Ela está indo na unidade tomar vacina? Então, a gente tem o PEC, que hoje o sistema também, nessa gestão, todas as unidades de saúde, os CAPs fazem uso do prontuário eletrônico. Então, eu tiro muitas informações através da ficha de notificação, que é online, que todo serviço faz. Eu vejo, essa criança foi para o hospital, mas ela está fazendo a puericultura menor de 1 ano? Não está. Então, não é só física, é negligência o quê? E abandono, porque ela não está indo. Agora, por que ela não está indo? Então, não é uma punição, é um comitê a fim de trabalhar com as interfaces, porque a mulher, ela é sobrecarregada sim. Né? Sim. Então, muitas vezes estão separados, ela tem uma medida protetiva, né, em relação ao marido. Então, os casos que a gente pega no SIS9 são casos graves, são casos que a gente precisa trabalhar na prevenção, na articulação, para inserir esse cidadão ou essa criança de novo dentro da esfera, porque eles abandonam. Então, começa aí, começa a fechar lá o CRAS, o CREAS, a unidade de saúde. Então, a gente faz, nesse sistema SIS9, o acompanhamento. A partir daquela notificação, eu vejo se ela é duplicada. Se ela for, aí eu entro em contato com a assistência social, com o pessoal da área da criança, com os apoiadores distrital, até na unidade de saúde, para fazer o quê? Busca ativa. Busca ativa da vacina, busca ativa para ver se de fato o que foi descrito naquela ficha, porque rapidamente o SIS9 assim, é uma ficha de entrada. Então eu chego lá com uma marca, né? A criança, ela caiu do berço. Ah, tá. Quando que ela caiu do berço? Aí não bate muito com o que a médica avaliou. Então ela suspeitou de uma violência. Porque se a criança não tiver isso, gente, muitas vezes ela não vai chegar a ter essa proteção. Sim. Tá certo? Porque é uma coisa que ainda tem... É isso que a gente precisa falar disso. A gente precisa falar. Não é briga de marido e mulher, não é a criança... Então, assim, você escutou barulho, né, a escola observa aquela criança muito rude, bate nas outras. Então, você tem vários sintomas, porque a criança, ela é muito pura. E ela não sabe lidar ainda com o que está acontecendo. Lidar. E nem entender. E não entender. Então, num desenho, hoje uma professora mandou, num desenho, assim, notificou porque aquela criança está muito sexualizada. Então, fez um desenho que remeteu a um tipo de violência. Poxa, e aí eu fui ver se tinha outra notificação. Tinha. Então, quer dizer assim, é a escola notificando, o hospital notificando, assistência social dentro dos programas dela trabalhando, para a gente poder, de fato, fechar esse cerco
para poder ajudar essa família, porque é isso, não é tirar simplesmente, porque todo lado vai ter sofrimento. Mas as políticas públicas têm que estar voltadas de fato para essas pessoas necessitadas, porque não, sem comida, sem educação, como é que ela vai conseguir lidar com uma criança, né, que está com fome, que está esperneando, ou vai na escola e começa a demonstrar aquilo que dentro é reprimido. Então eu vejo que o Estado, o município e os coordenadores todos têm que estar muito ligados a isso. Para a gente conseguir, porque quando você é uma pessoa adulta, né, tem mais ou menos uma sanidade mental, né, que hoje em dia a gente tenta, né, tenho filhas, adolescentes, tal, então assim, a gente vê que é difícil, então é muito fácil apontar, mas assim, qual o recurso que essa mãe que tem que trabalhar, às vezes, diuturnamente para conseguir um mínimo de salário, né, e fazer com que ela consiga dar atenção para aquela criança, né, às vezes um vizinho repara, né, chega, aí começa aquela criança sente acolhida, mas de repente aquela pessoa não é a melhor pessoa para estar. Então, assim, eu acredito que é assim, é nas políticas públicas, é na força de vontade de todo mundo de identificar, notificar, que eu peço muito para isso, notifiquem, gente. Está tendo um trabalho maravilhoso dentro do município para que essas crianças tenham vozes, né? Então, é muito isso, sabe? E você, é muito importante isso que você traz, porque assim, né, a gente, né, você falando de você, eu também sou mãe de 2 meninos, um adolescente, a gente está falando de um lugar de privilégio, somos mulheres brancas, classe média, temos, né, toda uma rede de estrutura, então, de fato, as pessoas precisam entender que não é um julgamento, né, em relação à mulher, ao trabalho que ela tem com os filhos. A gente sabe que existe uma sobrecarga de trabalho e que, né, se tá com fome não vai conseguir cuidar direito mesmo da criança. Então, assim, é muito importante a gente falar mesmo sobre isso, né, das pessoas entenderem que não é um julgamento moral, um julgamento social. A gente tá falando de rede e aí todo mundo tem o seu papel mesmo na proteção de crianças e adolescentes, né, porque mesmo mulheres como, né, nós que temos, né, brancas, que temos privilégios por sermos brancas, classe média, né, tivemos acesso a tantos direitos, já é difícil a maternidade. Muito. Então, você imagina uma mulher que, de fato, de novo, são a maioria das chefes de família no Brasil, e às vezes é muito triste e curioso que uma mãe vai se apoiando na outra, é a avó, é a tia, é a vizinha que... né, todo mundo ali vai tentando se ajudar, mas não basta, né, secretária? De fato, a gente precisa, né, das políticas públicas e da sociedade também. Eu queria só complementar, que assim, eu lembrei disso, né, a lei de Henri Borel, né, vocês lembram no caso do menino, né? Então, teve essa lei de 2022, tá, que ela está, né, como lei até 14 anos, ou seja, todas as pessoas que conhecem, seja a babá, seja a empregada, seja alguém da escola, que tenha conhecimento, ou vizinho, participado de algum momento da vida dessa criança e também foi omisso, porque quando a gente fala disso, é assim, na lei você vai ser cúmplice. Então, quando você vê, no caso, a babá percebia, falava com a mãe, mas também não tinha... né? Aquela coisa, trabalho dentro da casa, não vi, não sei, não posso falar, vou ser mandada embora. Mas hoje essa lei, por isso que eu falo, é muito importante ter leis que apoiem as pessoas para poder, de fato, assim, não, você não é ouvinte, você tem que ser a pessoa que vai lá e vai falar, né? Mesmo, tomara que eu esteja errada, mas eu suspeito porque pode ser a última. Ele não teve essa chance. Infelizmente, ele foi a óbito. Então, quando a gente fala disso, assim, fala um pouco às vezes pesado, mas é no sentido que essa criança só pode ter aquela voz naquele momento, num desenho, né? Ou na escuta dentro de um hospital, ou naquela queda que realmente teve uma fratura e poderia, se não fizer o relatório para o conselho, para o CREAS, para o CRAS, essa criança pode não ter essa chance. Então, para mim, é cidadania isso. Sem dúvida. Né? A gente tem que pensar, e se fosse com a gente? Como é que a gente gostaria, né? Se eu não tivesse estrutura, se eu brigasse, se eu gritasse, e alguém chegasse, olha, você tá... Vamos conversar, vamos ver se você precisa de algum atendimento, né? Então, acho que se cada um, dentro da sua esfera, e como
como que eu posso dizer, como cidadão puder fazer essa denúncia, ele vai estar ajudando alguém. Né? Então, a gente tem que desmistificar um pouco. Eu tenho medo, eu não sei, mas você não vai ser o juiz, você está suspeitando. É simples. Quem vai julgar e quem vai ver são outras instâncias. O primeiro passo é a denúncia. Sim. E, assim, também é importante que a pessoa que identifica uma situação assim de violência, ela saiba que não necessariamente ela vai ligar hoje no Disque 100 e amanhã a criança vai sair da casa, né, do pai. Às vezes tem esse medo, né? Nossa, a culpa vai ser minha, porque não, existe todo um processo, né, que é feito para, em último caso, haver o acolhimento institucional. Então, hoje, é importante entender o papel do Conselho Tutelar. O livro Toda Criança Precisa de um Herói, ele fala em 10 capítulos qual é o trabalho de um conselheiro tutelar, quando acionar, quais são as atribuições, como é feita a eleição de um conselheiro tutelar. Então, em situações previstas no ECA, lá das atribuições dele, ele vai averiguar a denúncia, né? Averiguar se realmente houve aquela situação de violência, vai fazer os encaminhamentos para a rede de proteção, se houve uma situação que precisa do cuidado de saúde, ele vai direcionar dentro da localidade ali de moradia da família. Se é o caso de um atendimento mais acompanhamento pelo CREAS, identificar alguma situação de violação de direitos, não só violência física ou sexual, mas violação de direito, qualquer que seja, da criança ou adolescente, vai ser acompanhada pelo CREAS. Em último caso, é que é feita um comunicado, uma notificação ao Ministério Público, né, para, se houver a necessidade de acolhimento, esse acolhimento ser autorizado por um juiz da Vara da Infância e Juventude. Então, hoje aqui em Campinas, falando da rede de acolhimento, né, nós temos no acolhimento institucional Casa de Passagem. Então, é um local onde, havendo a necessidade de acolhimento, é aquele lugar onde a criança vai no primeiro momento. E aí, depois, a gente vai verificar se há a possibilidade dela retornar para a família ou se ela vai para um abrigo para ter um acompanhamento um pouco mais demorado, né? Sempre com o menor tempo possível. A ideia é ela retomar para a família, né? Em alguns casos é possível, outros não. Outros, a criança fica no abrigo por muito tempo ou, às vezes, vai para adoção, né? Depender aí do interesse de outras pessoas. Nós temos os abrigos institucionais, então são 8 unidades aqui em Campinas, sendo 1 público e 7 particular, ou seja, nós pagamos as vagas e uma OSC, ela assume aquele serviço, ela acolhe as crianças e faz todo o acompanhamento com uma equipe. Então, desses abrigos institucionais são 200 vagas que nós temos aqui. Casas lares para criança e adolescente já é num formato onde ela consegue ter uma mãe, né? Alguém que vai ser a responsável ali. Como é que é o nome? É mãe social, não é? Mãe social. Mãe social. Mãe social. E aí ela vai tentar construir uma rotina de casa mesmo, né? Também temos a casa lá específica para mães grávidas ou mães com filhas, porque temos adolescente nessa situação. Então, precisa de uma estrutura e um cuidado diferenciado, né? De um abrigo comum. As repúblicas para jovens. Então, existem crianças que já foram para um abrigo, às vezes uma idade até um pouco avançada, e ali ficou e não foi adotado. Então, quando ela completa 18 anos, às vezes, civilmente ela tem 18 anos, mas não está preparada para sair do abrigo e ir lá para o mundo construir sua vida, né? Precisa ainda de um certo suporte, então ela vai para uma república, onde ela fica até 21 anos, tendo todo um acompanhamento, para acessar o estudo, para acessar o mercado de trabalho, para ter um certo desenvolvimento e ali conseguir depois andar com as próprias pernas, né? Então a assistência ainda dá esse acompanhamento até os 21 anos. E nós temos o serviço de apadrinhamento afetivo, que eu acho um trabalho muito lindo. Então, de repente, tem muito casal que não tem filho, ou até ter filho, o filho já está na faculdade, saiu de casa, e sente a necessidade de cuidar de alguém, de algum adolescente. Está sentindo o ninho vazio? A gente tem aqui a solução. Tem a solução. E tem um adolescente lá que está o final de semana inteiro no abrigo, quer ir no parque, quer ir no cinema, quer ter alguém para cuidar. Mesmo. Eu acho fantástico esse trabalho. E faz uma diferença tão grande. Um desprendimento, um amor, né? Que assim, e assim, não é pegar, adotar e ficar responsável. Não. É
dedicar tempo, alguns dias da semana para cuidar, principalmente final de semana, né? O pessoal escolhe, né, final de semana para ficar com aquele adolescente. E ali vai ensinando a eles, né, como é a vida fora do abrigo. Isso, né? Isso é divulgado, secretária? Assim, onde a gente encontra isso, assim? Não sei como que sim, funciona. Sim, nós temos o telefone de contato da rede, que faz esse acolhimento dos interessados. Então, posso até falar o número do telefone. Os números, ó. Nós temos tanto no Sapeca como no Conviver, que são serviços, né, que fazem esse acolhimento. O 19, o DDD, aí eu vou falar o Sapeca primeiro, 3256 6067. Então, repete para nós. 19, 3256 6067. Então, esse o nome do serviço é Sapeca, onde você pode ligar e entender. Que é o do apadrinhamento. Esse é o do apadrinhamento. E também tem o Conviver, que são nomes diferentes, mas o objetivo é o mesmo. ou acolhimento familiar, que nós chamamos de família acolhedora, ou esse apadrinhamento para ficar com o adolescente final de semana. Aí vai estabelecer uma rotina com os técnicos, né? E a disponibilidade da família. O Conviver, o número é 19 também, 3772 9699. 3772-9699. Não é a família acolhedora esse, porque também tem a família acolhedora, não é? Nesse telefone dá para pegar informação e fazer atendimento, e aí vai ter identificado o perfil. Por exemplo, as crianças mais novinhas, bebês, até primeira infância, é mais indicado o família acolhedora. Só que aí ela já vai para ficar na casa da família, a família recebe um auxílio financeiro para a despesa com essa criança. O monitoramento da equipe técnica é maior, né? Porque ela está com uma criança sob sua responsabilidade, que também é responsabilidade do município, né? Então, nesse tempo em que essa criança ela está acolhida na casa de uma família, a equipe também está trabalhando com a família de originária, né? Para recompor ali o vínculo e tentar, quando essa criança retornar, normalmente vai até no máximo 2 anos esse acolhimento, ela poder voltar para a família de origem. Porque se ela não voltar, ela fica no abrigo. E aí no abrigo ela depende de um processo de adoção. E quem é família acolhedora não pode adotar. Isso é importante. Então, a família acolhedora... Porque são objetivos diferentes. São objetivos diferentes, Porque a ideia é que a criança, ela não sofreu uma situação de violência. Ao invés dela sair do lar e ir para um abrigo, ela saia daquele lar, mas vá para outro lar, com a estrutura de casa, né, de família. E aí, isso acontece muito quando não há família extensa. Porque se há família extensa, um primo, um irmão, um parente, tio. Prioritário, um tio, uma avó, que ela vá para a família extensa. Sim. Mas às vezes acontece de não ter, né? Não ter família extensa. E aí, ao invés dela ficar num abrigo, na rotina de um abrigo de crianças que já estão lá, muitas das vezes há bastante tempo, ela ir para essa família acolhedora, enquanto a gente trabalha essa responsabilização também, essa conscientização dos pais, ela consiga retornar para a família, sem ter que conviver ali no abrigo, né, em outra estrutura. Agora a gente falando tudo isso, e daqui a pouco tá acabando o nosso tempo, eu não sei se isso é o que eu vou perguntar, se vocês... Porque assim, né, a gente falou de um tema, está falando de um tema que é muito triste, né, que são os casos de violência, de abuso, e embora sejam tristes, a gente não pode fechar os olhos para isso, a gente tem mesmo que falar sobre isso, até para as pessoas entenderem como pode ajudar, entenderem as suas responsabilidades. Mas eu queria que a gente terminasse, eu não sei se vocês lembram, até porque é importante dizer que todos esses casos que envolvem crianças e adolescentes são sempre sob segredo de justiça, né? Justamente para que eles não sejam vítimas de uma não sejam vítimas de novo, exatamente, né? Vítimas de novo de algum tipo de situação de violência. Mas, secretária Juliana, vocês lembram de algum caso, alguma criança ou adolescente que passou aí ou pelo registro do SIS9 ou pelo serviço e que tinha lá uma situação difícil e que conseguiu sair, né? Conseguiu, com a ajuda das pessoas, com a ajuda do Estado, dos serviços públicos, retomar a sua vida e seguir em frente? Olha, a gente tem um caso, assim, que é até emocionante de falar, né? É claro que existem vários, mas alguns a gente marca, né? Claro. E, assim, teve um adolescente que ele foi identificado pela assistência em trabalho infantil.
E aí a equipe abordou, trabalhou com a família, conseguiu levar para os nossos programas sociais e fazer um acompanhamento por um bom tempo. Até que ele conseguiu sair daquela situação de trabalho infantil, conseguiu estudar e depois ele se engajou no projeto da secretaria de divulgar a prevenção ao trabalho infantil. E aí, esse comitê, que é o Comitê PET, elaborou uma cartilha falando sobre sobre esse trabalho, sobre a rede de proteção. E o desenho da capa dessa cartilha foi esse jovem que desenhou. E ele desenhou, o desenho era uma criança embaixo de uma árvore, desenhando uma escola. Porque era o sonho dele entrar na escola para estudar, mas ele não podia porque ele tinha que trabalhar para ajudar em casa. E aí, depois que ele se tornou adolescente, a gente fez a indicação, né, para um processo seletivo, porque as empresas normalmente nos procuram para dizer que tem vaga social, tem vaga para mulher, para adolescente e tal. E aí ele foi fazer um processo seletivo e passou para estudar como técnico de mecânica de aeronave. Olha só. E hoje eu tenho o WhatsApp dele, já é um rapaz, né? Já tava tipo assim, Kleber, já tenho namorado, agora eu estou pensando em casar. Olha só. Então, assim, alguém que a gente conseguiu, né, ajudar e hoje tem uma vida transformada graças a esse trabalho em rede, né, que foi feita. E secretária, só para não deixar passar, eu sei que falei que a gente está acabando. É porque as pessoas também têm uma dificuldade, eu acho, às vezes, quando fala de trabalho infantil. Que fala assim, é melhor estar trabalhando do que... Mas eu acho que as pessoas não entendem que, na verdade, o trabalho afasta dos direitos como da educação. Sim. Impede o desenvolvimento que aquela criança deveria ter, né? Então... eu sei bem, eu vim de um lugar assim, muito humilde, em que o trabalho era, necessário. Sim. Tinha que trabalhar e aquilo era bem visto. Sim. Mas hoje, a gente percebe o quão é ruim, né, direcionar uma criança para um trabalho, um adolescente para um trabalho, enquanto ele deveria estar se desenvolvendo. Fazendo um curso profissionalizante, continuando os estudos, né, brincando, exercer ali a atividade como criança. Eu lembro que assim, era natural na minha casa eu cuidar das minhas irmãs, porque eu sou a filha mais velha. Mas assim, você está atribuindo uma responsabilidade que naquela ocasião, naquela época, naquele contexto em que eu estava ali, era a coisa mais natural. Mas hoje, a gente vê que aquela criança, a falta da brincadeira na vida daquela criança impacta no futuro, no desenvolvimento dela, psicológico, cerebral, tudo, né? Então, às vezes, esse desconhecimento também daquela pessoa, às vezes ela até tem essa postura por desconhecer, por não ter esse conhecimento, esse entendimento de que está prejudicando, né? Ao invés de ajudando no desenvolvimento daquela criança e adolescente. Então, por isso é importante a gente conhecer para proteger, né? Essa rede, divulgar esse canal, tá colaborando bastante aí com a população nesse sentido. Muito bom. Você lembra de algum caso? Olha, eu assim, sinceramente não lembro, no sentido assim, a gente tem muito retorno das unidades de inserção naquilo que eu falei um pouquinho, que é a criança, né, ou adolescente que não estava indo, não tomou a vacina, então eu tenho vários casos de que, olha, foi inserida, né, para mim é uma vitória, sem porque dúvida. ela estava, né, 3, 6, 12 sem vacina, quer dizer, estava vulnerável. Então, vários casos assim com a rede, né, então eu acho que essa busca por isso que eu falo, a gente tem que divulgar bastante nesses canais, né, para as pessoas saberem, porque muitas vezes tem uma pessoa que quer ser uma família acolhedora, mas não sabe aonde procurar, né, e eu vejo que, de fato, assim, nessas nossas capacitações, e esse número que aumentou, muitas vezes é ignorância, não na palavra ruim, ignorância porque eu não sei quais são, né, os meus direitos, seja a mulher que é vítima de violência, a criança muito menos, né, o adolescente um pouco mais ele sabe, mas muitas vezes é isso, né, os pais não fizeram com ele acha que está fazendo certo. Então, se a gente tiver uma rede, de fato, que funcione, né, com as pessoas reais, com o que a gente tem, mas que cada um faça um pouquinho a mais, né, para conseguir fazer essa vigilância, eu acho que a gente vai conseguir que elas tenham um futuro melhor,
né? Que é isso que a gente quer, que as crianças sejam crianças, que os adolescentes sejam adolescentes, como as minhas são, mas, claro, responsabilidade sempre anda junto, mas que ela tenha o direito à vida, né? Que seja pelo estudo, né? Pela brincadeira. Então, é muito isso, né? A divulgação é muito importante, né? Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês. Queria que vocês se despedissem, deixassem as suas mensagens finais, porque esse assunto de fato foi muito importante. Sim. Nós estamos aí no mês de março, né? Mês que é considerado o Dia Internacional da Mulher. Esse episódio não vai no ar em março, só para os nossos... Não, então, não tem problema, então só para contextualizar que eles vão estar vendo lá para frente, então mas estamos gravando logo depois do dia 8 de março. Então, dizer assim, da importância de estar aqui, falar sobre esse assunto, é um assunto assim que eu tenho um carinho enorme, não só por estar hoje na função, né, de secretária na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência, mas como causa de vida, assim, a defesa da criança e do adolescente. Acho que é um público totalmente vulnerável, até pela faixa etária, que precisa de um olhar especial nosso, de uma proteção da sociedade, do poder público. E dizer que é importante a gente falar que não é só responsabilidade da mulher. A gente precisa engajar mais os homens, os pais, nessa rede de proteção. Participar mais das reuniões, entender melhor como que funciona essa rede de atendimento. Porque a criança, ela é ali dos dois, né? Ela é de responsabilidade do pai e da mãe, não só da mãe. Acho que isso é muito importante lembrar o tempo todo. E me colocar à disposição, sempre que precisar, estaremos aqui. Obrigada, tá, secretária. Muito obrigada. Você, Ju? Eu queria agradecer mais uma vez, né, pela acolhida, pelo tema, que é um tema relevante, acho que para o mundo, né? Então, a gente falou mais em Campinas, mas assim, todos os parâmetros, né, 2024 aumentou em todos os lugares, né, em todas as cidades do Brasil, infelizmente. Mas é isso, pessoal, vamos notificar, vamos cuidar das nossas crianças, porque quando a gente fala isso não é clichê. Através da educação, através da sabedoria, através do conhecimento é que nós vamos conseguir ter pessoas que não vão agredir, né? Porque toda a violência, a gente fala, mas tem violência, vou desligar a televisão, o tempo inteiro falando de violência, eu não aguento mais. Mas é real. Então, a gente precisa ser protagonista e sair do papel de espectador. Eu não tenho nada com isso, eu não tenho o que fazer, né? Mas, cada vez mais, se a gente não se engajar nessa luta e pensar que eles são o futuro do amanhã. Se eles não tiverem carinho, amor, paciência, né, eles não vão conseguir ser adultos melhores e não vão cuidar dos seus filhos, dos seus netos e aí por diante. Então, para mim, a mensagem que eu deixo vamos ser mais humanos mesmo, mais parceiros nessa jornada. Vamos divulgar todos os nossos conhecimentos em relação às políticas públicas e eu também fico à disposição sempre. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa tarde para falar de um tema que é duro, mas que é necessário. Muito obrigada. Muito bem. Eu que agradeço. E agradeço você também aí de casa que esteve com a gente. Você sabe que na semana que vem teremos um outro tema para conversar, porque é conversando que a gente se entende. Eu sou a Lilian de Souza e vejo vocês na semana que vem. Até mais. Educa TV apresentou Vamos Conversar. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.